Olá, gente, tudo bem? E na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre a Mesopotâmia. Vamos começando pela palavra. Mesopotâmia significa terra entre rios. Era uma região que hoje pertence atualmente ao Iraque, faz parte do Iraque. Era uma região que apesar de ser muito deserta e seca, ficava entre dois rios muito importantes, que eram os rios Tigre e Eufrates. Essa região foi ocupada por diversos povos como os sumérios, os acádios e os babilônicos. Esse local, chamado de Mesopotâmia, deixou muitos legados culturais, uma herança cultural muito importante, como por exemplo na arquitetura, os palácios, os templos que aqueles povos faziam. Uma contribuição muito importante deles também aconteceu na astronomia, na observação dos astros, das estrelas, podemos assim dizer, e também na geometria. Geometria que nós usamos e conhecemos muito através da matemática. A Mesopotâmia, ela se localizava no Crescente Fértil, uma região deserta, quente e muito seca, mas que também possuíam rios volumosos. Essa região da Mesopotâmia, desde muito tempo, ela foi muito procurada e habitada por muitos povos no período da Antiguidade. Foi aí na Mesopotâmia, às margens dos rios da Mesopotâmia, que surgiram e se desenvolveram as primeiras civilizações. E nós sabemos por quê. Vamos recapitular um pouco, voltando aí o que nós estudamos da pré-história. Nós vimos na pré-história que os grupos humanos, logo no Paleolítico, chamado também de Idade da Pedra Lascada, eles viviam em grupos, só que eles eram nômades. Alguém lembra aí o que é nômade? Isso mesmo. Nômade são aquelas pessoas, no período da pré-história, que não tinham uma moradia fixa. E você pode me perguntar, se é claro que você não já lembrou aí. Por que esses povos eram nômades? Por que eles não viviam em um único local? Por um motivo muito simples. Veja só. Eles não sabiam plantar, ou seja, não sabiam cultivar, não desenvolviam ainda a agricultura e nem criavam animais. Eles só ficavam em um determinado local até que aquele local fornecesse o necessário para eles sobreviverem. Por exemplo, as matas, as florestas, se oferecessem o que eles colherem de plantas, verduras, legumes e frutas, tudo bem. Se nesses locais tivessem animais para eles caçarem, para alimentarem, vamos nos lembrar que eles viviam em grupos. Então, em grupos de geralmente, alguns estudiosos, historiadores divergem aí no número, mas entre 20, 30, 40 pessoas por determinado grupo. Então eles caçavam uma quantidade, vamos dizer assim, uma caça que desse para sustentar, para dividir entre todo aquele grupo. Então, a partir do momento que aquele local não fornecesse mais o necessário para eles sobreviverem, então eles se mudavam, iam para outros locais. Isso aconteceu na pré-história, um período que vai aí de 3 milhões e meio de anos até 12 mil anos antes de Cristo. Porém, essa realidade vai começar a mudar no Neolítico. Por que no Neolítico? No Neolítico, que vai aí entre 12 mil a 5 mil anos antes de Cristo, nesse período, eles começaram a desenvolver a agricultura. Eles aprenderam a plantar. Se você não viu ainda sobre essa aula, veja aí no canal, no nosso vídeo sobre a pré-história, que vai falar muito bem sobre isso. Alguns historiadores vão dizer que a mulher, as mulheres no cuidado com a alimentação, jogando as sementes, a partir disso elas começaram a desenvolver a agricultura. Então, eles também deixaram de caçar. Eles aprenderam, eles se arriscaram muito nessas caças, principalmente com animais ferozes. Então eles aprenderam a caçar animais menores.
o que seria suficiente para alimentar. Com o passar do tempo, eles foram vendo que esses animais menores eles poderiam cuidar, criar, pastorear, para não precisarem estar caçando. Quando eles precisassem, já estavam ali. Aí surgiu o pastoreio, a criação de animais. Quando eles desenvolveram isso, eles começaram a perceber que não precisavam estar se mudando, se locomovendo. Deixaram de ser nômades, passaram a ser sedentários, ou seja, morar em um único local. E eles precisavam de água para isso, para cuidar dos animais, para cuidar das plantações. E aí o que é que acontece? A Mesopotâmia foi uma região que muito contribuiu para esse desenvolvimento, tanto da agricultura como da criação de animais, ou também, podemos dizer, da formação das primeiras civilizações, dos primeiros povos, das primeiras cidades, porque eles necessitavam muito da água. E a Mesopotâmia, como o próprio nome já disse, como falei agora há pouco, era uma terra que ficava entre dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Então isso facilitou muito para a vivência. Por isso, a Mesopotâmia, com o passar do tempo, principalmente na antiguidade, passou a ser uma região muito disputada por diferentes povos. Porque a Mesopotâmia tinha o que eles mais necessitavam, o que eles mais precisavam para o desenvolvimento deles, que era os rios, para o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais. Então a Mesopotâmia ficou muito cobiçada, ficou muito procurada. Se desenvolveram muitas guerras aí, muitos povos dominavam a Mesopotâmia, porque era uma região que contribuía muito com o desenvolvimento. E aí você pode pensar, só porque a Mesopotâmia tinha rios, só porque eles poderiam plantar? Não. Porque através da agricultura, através da criação de animais, se desenvolveu também o comércio. Então, o comércio se desenvolveu não só porque precisava lá da água para regar a plantação, da agricultura, porque o próprio rio se tornou, vamos dizer assim, um caminho, uma ponte entre um local e outro. O rio, através do rio, eles nas embarcações mandavam mercadorias para outros locais, e aquelas rotas, vamos dizer assim, aqueles caminhos, né, dali através dos rios, se tornaram uma fonte de riqueza. Aumentou a produção, desenvolveu o comércio, a agricultura, a criação de animais, a sociedade foi se desenvolvendo, gerou riquezas. Então essa geração de riquezas foi aos poucos contribuindo para disputas. Todos esses povos que se desenvolveram ao redor de rios, através do trabalho que foi desenvolvido nos rios, a história vai chamá-los de sociedades hidráulicas. Hidráulica vem de água. Então, se nós dizemos sociedades hidráulicas, nós estamos nos referindo, estamos falando de sociedades que se desenvolveram ao redor de rios, com a contribuição natural dos rios. Mas aí nós temos que entender uma coisa também muito importante. Não foi somente o rio por si só, que fez com que essa sociedade se desenvolvesse. Foi a ação do ser humano através desse recurso natural, que é o rio. Então nós não podemos entender nunca que somente o rio seria suficiente para desenvolver. Porque, por exemplo, não adianta você ter o melhor carro do mundo, por exemplo, se você não souber dirigir, ou se você não tem quem dirija para você. Então não adiantava os povos da Mesopotâmia ter aqueles rios, né, que eram os rios Tigre e Eufrates, à disposição deles, se eles não soubessem utilizar desses rios para o seu desenvolvimento econômico e social. Por isso também, outra coisa interessante que acontecia na Mesopotâmia era que tinha alguns períodos do ano em que o nível do rio subia. Então subia e aí de certa forma alagava. Eles tiveram alguns prejuízos, principalmente nas plantações logo no início,
porque eles não sabiam controlar aí esse nível a plantação com o período em que o nível do rio subia, e aí muitas coisas às vezes se perdiam. Levando em consideração tudo isso, o que foi que eles passaram a construir? Diques, canais de irrigação e reservatórios. Diques e os reservatórios, eles faziam uma espécie de barreira, eles já sabiam mais ou menos até que nível o rio subia, e eles cavavam espécies de barragens, diques, para que aquela água, quando subisse, caísse, né, naquele reservatório, e aí ficasse lá, como o próprio nome já diz, reservatório, ficasse ali de reserva, porque tinha um período do ano também que aconteciam secas. Então, eles precisariam da água reservada, guardada para usar. Então, eles desenvolveram isso também. Canais de irrigação, principalmente os egípcios, né? Que é um dos povos que nós vamos estudar. Os egípcios, eles construíram algo semelhante aos povos da Mesopotâmia. Eles construíram canais de irrigação, ou seja, eles cavavam de um certo local do rio até o local das plantações deles, para que eles não precisassem carregar água de uma distância grande até as plantações. Então foram ações, vejam, por isso que nós estudamos a Mesopotâmia, por isso que nós estudamos esse desenvolvimento que essas sociedades tiveram através desses rios. E não somente por conta dos rios, como eu expliquei agora há pouco. Vamos nos lembrar o que é que a história estuda. A história estuda as ações humanas no tempo e no espaço. Então, a partir disso é que nós estudamos a Mesopotâmia. Como o ser humano, através de sua ação, fez com que o desenvolvimento das sociedades acontecesse. Outro ponto muito importante também sobre a Mesopotâmia é que os povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E a Mesopotâmia também já tinha desenvolvido aí uma escrita. Lembra lá na pré-história, quando nós estudamos sobre pré-história, que a partir do ano 4000 a.C., que é o período em que nós chamamos aí de Idade dos Metais. Alguns historiadores vão dizer que foi ainda no Neolítico, outros já afirmam que foi na Idade dos Metais, que surgiu a escrita. E a primeira forma de escrita, uma das primeiras formas de escrita que surgiram, foi a escrita cuneiforme, desenvolvida pelo povo sumério. O povo sumério era um povo da Mesopotâmia. Então, se você não lembra lá o que é a escrita cuneiforme, assiste lá o vídeo da aula da pré-história, que você vai lembrar. Então foi o povo da Mesopotâmia, um dos povos da Mesopotâmia, o povo sumério, que desenvolveu a primeira forma de escrita. E o povo da Mesopotâmia usava a escrita principalmente para quê? Para várias coisas. Mas principalmente para fazer registros dos ritos, das orações, das religiões que aqueles povos tinham. Então, essas são algumas das características dos povos da Mesopotâmia. Se você tem dúvida, assista ao vídeo novamente ou entre em contato para que eu possa tirar a sua dúvida. Tudo bem? Bons estudos!